Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. Este em especial, pois acabamos de entrar no mês de outubro, um mês que é lembrado e sensibilizado em todo o mundo pelo Outubro Rosa, dedicado a todas as mulheres pelo cancro da mama. Pois então decidi gravar vídeos especiais neste mês de outubro e dedicar este Outubro Rosa à mulher mais importante da minha vida, a minha filha Leonor. E como tal, decidi contar a história dela, isto com o apoio e consentimento do meu marido, é claro. A gravidez da Leonor não foi um mar de rosas, longe disso. Às 20 semanas comecei a sentir muitas contrações, no qual, supostamente, segundo a ginecologista, a Leonor queria nascer e, como tudo, não é? Às 20 semanas não teria qualquer hipótese de sobreviver, mesmo só com um grande milagre, que é mesmo assim. Então comecei a tomar medicamentos para atrasar o parto, para que não tenha contrações, para que a bebê sinta que não está pronta para nascer, e também a médica achou necessidade de eu ter baixa com gravidez de alto risco, que a minha gravidez foi considerada de alto risco, às 20 semanas. No entanto, os conselhos da minha médica era tão simples como estar sempre deitadinha num sofá. Ela até dizia: pegue uma revista, leia, deitada ou sentada, nada de esforços, nada de pegar no Martim. O Martim tinha na altura uns 18 meses, vai assim, ele tinha 18 meses quando a Leonor nasceu, ele tinha uns 15 meses por aí. Eu não poderia fazer qualquer esforço, eu não podia pegar no meu filho, não podia fazer absolutamente nada, teria que estar deitada ou sentada, enfim. No entanto, o parto foi marcado, as semanas foram andando, eu fui sempre seguida no hospital. No entanto, marcámos o parto, simplesmente porque eu tive uma cesariana anteriormente. O Martim nasceu de cesariana porque eu tenho o útero inclinado. Eu tentei parto normal, mas eu tinha o útero inclinado, então o menino realmente não tinha passagem. E desta vez eu tive que fazer cesariana simplesmente porque não tinha passado 2 anos de diferença da última cesariana. Então tinha que ser marcada. Esta foi marcada para as 39 semanas, o tempo indicado e ideal para um bebê nascer. E tudo, à primeira vista, estava tudo ok. Tudo correu bem, a Leonor nasceu com 4,10 kg, tipo um peso que depois, mais tarde, eu fiquei a saber que não é aconselhável. O essencial para um bebê é 3,5 kg. A Leonor nasceu, já o Martim não nasceu. O Martim nasceu com 3,880 kg e a Leonor com 4,10 kg. Tinha passado realmente um pouquinho dos 4 kg, mas pelo que me disseram na oncologia e tudo, já era algo de um sinal para os médicos que me fizeram o parto, os médicos pediatras que lá estavam para assistir a Leonor, para ver que poderia ter algo errado, porque realmente nascer acima dos 4 kg, mesmo que sejam 10 gramas, não é muito normal. Eu realmente conheço vários bebés e assim que nasceram, mas é o que eles dizem, que devem sim fazer alguma coisa, porque por vezes há crianças que podem ter alguma coisa e realmente nunca acabam por saber, e às vezes realmente se não é o mínimo problema, mais vale. Para vos ser honesto, eu conheço uma que nasceu com 5 kg e eles não foram ver, tipo, à partida, não tem nada. Eu ainda estava no recobro, não é? Estava lá a recuperar da anestesia e tal. Nisto a Leonor vai para cima, vai com o pai. É sempre o pai que dá o primeiro biberon, ou quem lá está, as enfermeiras, no entanto, não é? Porque por norma ficamos de 1 a 2 horas no recobro, mais ou menos. Eu fico um pouco sem a noção, mas sei que é mais ou menos isso. Eu vou-vos ser sincera, eu sei que há muita gente que diz que parece que é o fim do mundo, que nunca mais o tempo passa, mas na verdade eu estive lá super bem, tanto do Martim como da Leonor, e o tempo realmente pareceu que passou a voar. Não sei se era por ter anestesia, não sei, eu não faço a mínima ideia. Sei que não pareceu que demorou muito tempo, entendem? Pelo menos foi a sensação que eu tive. Isto então, eles decidiram fazer exames e repararam que a Leonor tinha falta de açúcar no sangue. Falta de açúcar no sangue. Uma das principais, segundo o que me disseram na oncologia e na genética, principalmente na genética, é um dos principais sintomas do problema dela. Ela estava com os níveis de açúcar, sabem, super baixos. Então, durante as primeiras horas, 3 em 3 horas, a Leonor era picada para ver o grau de açúcar que ela tinha no sangue e era injetada com glicose. E eles colocavam os níveis dela mais elevados para ficar certinho. Isto no primeiro dia foi sempre assim, 3 em 3 horas, e no segundo dia também, mas já demorava tipo 4, 5, 6 horas, entendem? A cada mamada eles vinham, picavam para ver o nível de açúcar dela, tipo se não tivesse muito baixo eles deixavam estar e depois mediam outra vez e aí aplicavam outra vez glicose. Nisto, no segundo dia, quando chegou lá para as 7, 8 horas da noite, já não foi mais necessário. Ela já estava com os níveis bons. Depois
No entanto, foi no dia 25 de abril, eu tive alta. E como era feriado, eu estava com muito receio porque eles demoraram muito para me dar alta, mas o pior não era isso, ainda era o pediatra, porque só tinha um pediatra de serviço, que era o que estava nas urgências, que poderia vir cá, mas tinha que estar nas urgências porque houve lá qualquer complicação, não sei. Infelizmente também acontece disso e demorou um pouquinho. E quando ele chegou, viu que a Leonor estava um pouco amarelinha. Eu sei que isso tem um outro nome, mas na verdade eu não me sei dizer qual, não sei. Mas, tipo, em nomes populares, a menina estava amarela. Nisto eles mandaram fazer exames. E mais uma vez eu tive que esperar lá 2 horas. E o exame veio positivo, que ela estava amarelinha lá, com tal coisa. Mas, no entanto, como não era um grau também muito elevado, e eu comecei a chorar, eu estava farta de lá estar, não aguentava, estava um frio danado, porque naquele tempo em abril estava frio, estava muito frio. O ar-condicionado do meu quarto estava avariado. Tipo, não havia ar quentinho, não havia nada, estava mesmo frio, chovia muito. É óbvio, não chovia no quarto, mas chovia muito. E então o médico disse que me via que era na perninha, assim, para ver os olhinhos dela, que então me ia dar alta à menina, que a gente ia para casa, mas claro, com a promessa em que eu colocasse a menina perto da janela durante o dia, para o sol lhe dar, para ela, pronto, entenda? Eu disse, tudo bem, ok, e ele, ao primeiro sinal, venha cá, ok, até aí tudo bem. Eu vim embora, tudo numa boa, fiz tudo o que eles disseram. A menina, no entanto, eu fui ao centro de saúde e sim, sempre falei disso, e a médica via, realmente a menina ainda está amarelinha, mas não estava tanto, e até que realmente ela ficou sem estar amarela. Nisto, na consulta dos 2 meses, a médica faz aquele exame das perninhas, sabem que estica as perninhas, que o pediatra também faz, todos os dias, fez, lá no hospital, no qual não deram fé de nada. E reparou que a Leonor tinha uma perna maior do que a outra. E o que é que ela, à partida, pensaria que era? Que a anquinha dela podia estar um pouco deslocada, o qual não facilitava esticar as 2 pernas. Uma ficaria sempre mais curta do que a outra. Então ela pensou em mandar fazer um raio-x. Nisto ela mandou fazer um raio-x. E a gente foi à clínica fazer o raio-x. Depois fui lá com o resultado e a menina não tinha um mínimo problema na anca. Estava ótima. Nisto ela continuou a fazer e realmente viu que a Leonor tinha uma perna. E aí ela já dizia, a menina tem uma perna mais curta do que a outra. Mas nada mais que isso, sempre pensava ela que seria, pronto, só aquela diferença, entendem? Contudo, como já não era parte dela, porque ela é médica geral, clínica geral, preferiu enviar, eu também quis, como é óbvio, para o hospital onde ela nasceu, para a pediatria. Nisto fomos, e lá, a medir com a primeira pediatra, ela teve 2 pediatras lá, a medir, nisto ela mediu os pés e tudo, viu que ela tinha uma diferençazinha, mandámos fazer exames, ecografias, a menina fez de tudo, a pediatra mandou fazer de tudo. Nisto também lembrou-se, não sei porquê, de medir realmente tudo, bracinho com bracinho e tudo. Viu que não era só a diferença no comprimento, mas também na gordura. Aí a gente começou, porque o que eu notava muito na Leonor, que eu notei no hospital, e nessa altura já estava tipo a notar, entendem, assim, desconfiada, mas as pessoas iam lá ver e ninguém dizia nada, até que o meu cunhado chegou lá, o marido da minha irmã, com a filha, e ambos falaram. Ela, porque era uma criança, falou, porque as crianças são mesmo assim, não reparam em nada, e o meu cunhado também falou. Eu disse que já tinha reparado e que realmente me tinha chamado a atenção, mas no entanto eu já tinha falado com o enfermeiro disse que era coisa da minha cabeça, porque a Leonor nasceu grande, nasceu com 52 cm e 4,10 kg, e que a minha barriga, que tinha sido uma barriga pequena para a criança que tive, realmente a minha barriga até foi pequenina para a Leonor, que eu a tinha tipo literalmente espalmado a menina, então ela teria tortinha. Estaria assim e depois que ia ao sítio. Mas isso nunca me convenceu, porque o Martim, como eu tentei parto normal, o Martim veio com a cabecinha um pouquinho coisa, cheinha de feridinhas e tal, e no dia seguinte ao do nascimento, ele nasceu por volta das 7h30, no dia seguinte, logo de manhã, a primeira vez que eu me levantei, ele já não tinha absolutamente nada, tinha assim as feridinhas, caspinhas, isso é normal, porque teve feridinhas, mas de resto ele não teve nada. O menino estava ali, normal, a carinha dele estava redondinha, normal, de uma bebê normal. E o Leonor, isso não aconteceu. Então a gente viu que ela tinha aquela diferençazinha na cara, começámos a ver e tal, que ela também tinha no resto do corpo. Então aí a pediatra que estava a tomar conta dela disse que não sabia, não fazia a mínima ideia para ela ser, porque é que ela tinha aquilo, e não quis mais tomar conta. Nisto, eu não vou dizer o nome da
pediatra. Não vale a pena, porque ela é uma pediatra muito conhecida, porque assim, eu fui ao hospital, não é? Porque ela estava-me a atender, supostamente não é de graça, porque ela está a ganhar dela e eu desconto para isso. Mas porque simplesmente se eu tivesse ido ao consultório dela, na minha cidade mesmo, e pagasse cor e cabelo, como eu conheço aqui pessoas que vão e pagam cor e cabelo, com certeza ela não faria isso. Mas ela não quis tomar conta da minha filha. Ponto. Nisto veio outra pediatra, e a pediatra Cláudia. E ela viu, começou, e então ela disse que não sabia o que se passava. Eu começava a dizer, olha, meça os braços, veja como está isso, tipo, a dar-me... Porque eu queria respostas, eu não sabia o que ali se estava a passar, eu não sabia as surpresas que ainda me vinham no futuro. Nisto ela começou-me a falar de algumas coisas, e não suspeitava, não sabia de que é que poderia ser, então... Mais uma vez ela mandou fazer uma ecografia, porque ela dizia o que ela chamava que a Leonor tinha uma assimetria. Uma assimetria não é? É algo que ela não era igual, era assimétrica. Metade do corpo por completo da menina era maior e mais gordo que o outro, exteriormente. E ela quis fazer alguns exames para ver o interior, porque poderia ter também, por exemplo, sei lá, o rim de um lado, o rim do outro, um maior do que o outro, entendem? Também assimetria na parte de dentro do corpo, porque aí seria muito pior. Então a gente fez os exames todos e, graças a Deus, a Leonor por dentro era perfeita, não tinha absolutamente nada. Nisto, como eu estava a dizer, ela não poderia ajudar muito porque ela não sabia e não tinha... Não era específico para isso. Ela era pediatra, não é? Mas é aquela pediatria geral. Não tinha nenhuma parte específica, entende? Então o que é que ela decidiu fazer? Mandar-me para tudo o que é médico. Tudo. Em primeiro lugar... Ela mandou uma coisa para eu escolher, tipo uma clínica, onde eu queria que a Leonor fizesse uma ressonância magnética ao cérebro, à cabeça, para ver o que é que poderia ter. E no hospital ela não tinha assim grande, como é que eu vos ia dizer, não tinha capacidade, entendem? Então eu poderia escolher qual era a melhor. E uma delas que ela me falou que tinha a melhor máquina que ela conhecia era em Passos de Ferreira, a Radelf. Então, ok. Eu fui lá marcar a consulta, isto, é óbvio, foi tudo pago pelo Estado, eu não paguei nada, porque estava incluído, foi o hospital que me mandou, então eu não paguei absolutamente nada e a minha filha ainda teve um quartinho para ela. E fomos super bem atendidos, mas eu já vou lá. E no entanto ela mandou-me para o Porto, sim, para o Porto, no antigo Maria Pia, agora é uma clínica de genética, ela mandou-me para lá, mandou também para o Santo António, que eu fui lá, tipo, não sei o que fui lá fazer, mas pronto. E mandou-me também para cardiologista, no São João, e para oncologista, também no São João. E ortopedista em Penafiel. Eu continuei a ficar em Penafiel com o ortopedista. No entanto, eu fui então primeiro a Passos de Ferreira, que aquilo é rápido, as consultas são rápidas, mesmo contudo, sendo uma criança e supostamente as cartas que eles enviaram aos pedidos foi super rápido, como é óbvio, porque não era brincadeira nenhuma, eles viam que aquilo não era algo sério e eles precisavam descobrir o que era para ver se a Leonor podia correr riscos ou não. Então eu fui para Passos de Ferreira, fomos à Radelf fazer o exame, a ressonância magnética. Eu quis estar presente no início. Eles tentaram adormecer a Leonor com anestesia geral, não é? Tipo com máscarazinha, mas não funcionou. Nisto eles mandaram-me sair da sala porque dizia que eu talvez pudesse prejudicar, porque ela estava a sofrer em ver-me lá e deitada para entrar dentro da máquina e não dá. Então eu sofri bastante com aquilo, tive que sair e quando reparei ela foi picada. Pronto, eu não queria, mas teve que ser e o melhor para ela é o mais importante. Nisto depois eu vou outra vez à consulta ao hospital e eles a pediatra virou-se para mim e realmente agora eles não há um mínimo cuidado. Eu por um lado eu agradeço eles serem assim tão diretos, mas às vezes é preciso ter cuidado com certas palavras que podem magoar. Eu não estava a contar com nada, tipo, eu estava tão longe, entendem? Para mim era tipo, tinha uma assimetria, pronto, vamos ver se dá para tratar. Ela não vai ter mais nada, entendem? Mas a primeira coisa que a médica me disse foi quando foi a ver lá, tu disse, o primeiro despiste está feito. Eu disse, o primeiro despiste, ela sim, cancro no cérebro, a menina não tem. Eu fiquei assim, what? Tipo,
é da gente ficar um pouco chocada. Disse cancro, doutora cancro, a minha filha corria riscos de ter cancro. E ela às vezes assimetrias pode dirigir algum cancro e tal, poder estar ligado, sabe? Então é melhor a gente ver isso. Ela foi fazer a ressonância magnética para despistarmos possíveis cancros na cabeça. Eu fiquei assim, tipo, em estado de choque logo ali, porque eu realmente não esperava receber essa notícia. Mas, graças a Deus, ela não tinha nada. Nisto então, eu tive alta dali de Penafiel, do Hospital de Penafiel, porque realmente não valia mais estar lá, porque ela não sabia mais como ajudar, ela já me tinha ajudado, os exames que eram possíveis ela fazer, ela fez, mas realmente não poderia fazer mais, porque eu costumo dizer que pediatra, os meus filhos não têm pediatra, têm médico de família, porque tipo, é clínica geral. Eles não, agora que eu estou com a minha filha da maneira que está, então, as consultas que eu vejo que é clínica geral. Por vezes muitos pais gastam dinheiro a ir a pediatras e assim, mas é clínica geral, gente. Eles não há muito que eles possam fazer. O que é que eles vão fazer? Por norma, pesam, medem. Isso a clínica, a centro de saúde também faz e é de graça. Entendem? Não há mais nada que eles vão fazer. Praticamente é isso. Entendem? No entanto, então, ela começou a ter as consultas de genética no Porto, na antiga Maria Pia, e começaram a despistar algumas coisas. O primeiro exame que ela fez foi para ver realmente o que ela tinha, que acusava. Então, a gente descobriu que a Leonor tem hemipertrofia. E a hemipertrofia, lá está o tamanho do corpo, que há com alguns sintomas e que é considerado uma doença grave. Uma doença grave, ai desculpem, credo, meu Deus do céu, bate na boca 3 vezes. Uma doença rara. E como todas as doenças raras, segundo os genéticos, vem sempre associado a uma síndrome, que por vezes é o que ainda vem o mais grave. É, as síndromes, por vezes, pode prejudicar alguma coisa. Nisto fizemos também alguns exames e nada ocorreu, deu tudo bem, não tinha síndrome. Então eles diziam que era uma doença rara, mas tipo, não tinha de onde vir. Aconteceu, ela nasceu assim, foi uma má formação dela, pronto. Supostamente. Nisto, a gente por vezes quando começa a ter algumas consultas no São João, isso também por um lado é bom, começamos a fazer alguma amizade com médicos. E começamos a puxar daqui, a começar dali, entendem? Isso é sempre bom. Então, no entanto, eu vou a oncologia, mas eu vou ser muito sincera, eu não estava a associar oncologia a doentes oncológicos, não é? A cancro, pronto. Não tinha associado, estava lá e tipo, entrou uma criança carequinha, outra criança carequinha, disse, ai, onde é que eu estou? Nisto eu pergunto a uma senhora, a senhora disse, está na oncologia infantil, oncologia pediátrica. Isso é oncologia, crianças com cancro. Que assim meia, nisto ali não foi chamada à sala da quimioterapia, que é para fazer as análises, tirar sangue e assim, e eu fiquei tipo em estado de choque, disse, porquê que a minha filha está aqui? Porque ainda não estava bem a associar, entendi, tipo, fiquei ali, senti-me ali um pouco perdida. E por vezes é complicado quando o meu marido, neste caso, tinha que trabalhar e a mãe tem que ir sozinha. É muito complicado, entendem? Estarmos ali e não sabemos que notícias vamos receber, não sabemos. Nisto eles fizeram exames todos à Leonor, para piorar a Leonor de tanto que eles massacram, não é? Tanto o exame que eles fazem a Leonor até febre ganhou. Então saímos lá por volta das 4, 5 da tarde, entrei às 9 da manhã e saí de tarde. A Leonor esteve deitada na parte da quimioterapia e tudo lá descansadinho, numas caminhas. É tipo uma enfermagenzinha, nada de mais, entendem? Nisto faz os primeiros exames e tudo numa boa. Falando lá com a médica e tal, eles começaram por pedir também ortopedista lá, porque queriam que a menina fosse seguida lá. Cardiologista ela já tinha, mas contudo o cardiologista ela teve 2, 3 consultas no máximo. Ela não tinha nenhum problema no coração, graças a Deus. Foi tudo despistado. Teve logo alta. E ela também tem podologista lá. Então, ela na parte do ortopedista, eu gosto muito da médica dela. Em princípio ela vai ter que ser operada, mas não já. Só mais tarde, tipo 10, 12 anos, por aí, que é para passar os maiores picos de crescimento, que por exemplo ela disse que era por volta dos 5, 6 anos e explicou-me como é que era. Por exemplo, no Martinho, como ela já me tinha explicado, eu notei que o Martim passou agora, quando, tipo,
há uns 2, 3 meses atrás, e ele passou 2 dias constantemente a acordar durante a noite aos gritos, a ir para a minha cama e a queixar-se muito do ossinho, sabem, da perna, e no qual eu fazia uma massagem e tudo. E ela sempre dizia que um dos picos principais de crescimento era dor naquele osso, uma dor muito, muito forte e insuportável. Há crianças que sentem, têm essa sensibilidade, há outras que realmente não sentem o pico de crescimento, que eu acredito que seja ótimo para essas crianças, mas eu notei que Martina teve. Mas, continuando, então a Leonor teve a consulta de ortopedista. Nisto, então, a médica disse que a Leonor teria que ser operada. Eu, por um lado, eu confesso, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque eles, na mente deles, o que eles têm, não é, que eles têm para eles, isto já em várias consultas que eu tive do ortopedista, eles não sabiam ao início porque ela tinha 2 cm e neste momento a menina está com 4 cm de diferença na perninha, que já é bastante. Ela tem uma palmilha dentro da sapatilha para a ajudar e caminhar e tudo e não cair, e que também, segundo eles, e acaba por ter lógico, como é óbvio, se ela tiver aquela assimetria na perninha, se ela não tiver nada a ajudar, ela vai acabar por ganhar nas costas hérnias. Isso não é vantajoso para ninguém, é muito prejudicial. Então ela teve, por isso é que ela tem o podologista, para ver sempre a palmilha como está, se ela precisa de mais, se não precisa, pronto. Nisto então, a médica também de oncologia, desculpem eu estar assim a falar às vezes coisas porque eu fico um pouco perdida, entendem? Eu fico um pouco perdida porque eu quero contar tudo e ao mesmo tempo eu tenho medo de me esquecer de alguma coisa, entendem? Então, às vezes é um pouco confuso, peço imensa desculpa. Então, a parte de oncologia, eu falei, ela perguntou-me da genética e tudo, eu disse onde tinha, ela foi ao computador e disse que não viu lá grande coisa e tudo, então disse, oh, doutora, não há genética aqui no São João? E ela disse que havia, que o melhor médico do Norte, que só existia 2, que um estava em Lisboa e outro estava ali no Porto, que está no São João e que era o professor da Universidade de Genética, da Universidade de Medicina na parte genética. Eu fiquei assim. E então ela marcou uma consulta para lá. Pouco tempo depois ele chamou, viu e decidiu fazer exames. E mandou para a Inglaterra. Ficámos meio ano à espera daqueles exames. É verdade. E então, passado meio ano, a gente foi lá. E agora vou até contar a parte da genética e depois a parte da oncologia. Outra vez. A gente foi lá e tínhamos 60% de hipótese de uma descoberta de uma síndrome, que é a síndrome Beck-Widman, qualquer coisa assim. Eu vou deixar aqui escrito, gente, que é uma síndrome associada a cancros, principalmente ao dos rins, mas pode dar em qualquer parte do corpo, entendem? Mas, segundo eles queriam muito descobrir uma síndrome e eles pediam por Deus, por tudo, para que a síndrome fosse descoberta, porque podia se esconder, podia não dar para ver, entendem? Podia não estar para dar para sentir que fosse essa síndrome, porque realmente é menor. Há uma síndrome que eles têm como nome, como eles falam, que é cálice, tipo cálice vinho de Porto, entendem? Que é uma mancha no rosto todo, no qual muito provavelmente a criança não chegava à adolescência, ia morrer, com toda a certeza. Eu acho que ela não passaria dos 10 anos. Tinha outra que me falaram que a criança não conseguiria ser adulta, quando esquece aquele pico de passar para adulta também não sobreviveria, e outras que ou começava sentir falta de ar, depois começava a ficar cega, depois sem ouvir, até que também acabam por morrer. E esta era a mais leve de todas, sim, que dava cancros, que é uma doença muito assustadora, pelo menos para mim é, mas contudo que era a mais leve. E uma vez que ela estava a ser seguida 3 ou de 4 em 4 meses, se alguma coisa aparecesse, os médicos estavam ali, médicos conceituados, e no qual o São João, a nível, por exemplo, que é o mais perigoso para ela, de momento mesmo, já fizemos exames, realmente são os rins, ganhou prémios como sucesso a nível de cancro, de cura do cancro do rim, no qual que realmente aí me descansou. Eu já vi diplomas, já vi tudo, porque eu ia para a parte de exames, passámos por isso. Eu qualquer dia, se lá for, eu tiro foto e coloco no Instagram para vocês verem. E como eu estava a falar, fiquei muito preocupada, mas por mais que ela me quisesse descansar, não era muito possível. Mas como eu estava a falar em genética, veio 60%. Eles não gostaram, o médico não se deu por satisfeito, então decidiu voltar
a fazer o exame e voltar a enviar para a Inglaterra, mas um exame mais, tipo, mais drástico, não sei, eu não sei como é que eles fazem. Eu tive que ir ao laboratório de genética lá de São João para o fazer, e também eles pediram para ver se podiam tirar um pouquinho de sangue a mais na Leonor para os estudantes também ir estudando, e eu, como é óbvio, autorizei, porque eles não iam estudar na minha própria filha, como é óbvio, e eu não sei se, não sei até que ponto poderia até, não sei, se fosse o melhor para ela, para eles tentar descobrir, para poder ajudá-la, para poder curar, não sei, não sei dizer, mas no entanto era só no sangue, podia sim ajudar, podiam descobrir, então eu autorizei sim, só para tirar mais 2 ou 3 frascos, também já que ela foi tirar a mais para congelar, para ir tendo lá, para ela mesma não precisar sempre de picar, entendem? Então ele decidiu fazer, e uma coisa que ele me avisou, que se este exame não desse certo, não desse a hipótese que ele queria, que teríamos que fazer um exame ainda mais drástico, que é a pele, analisar a pele, que ela tinha que tirar pele para, mais uma vez, ir para o laboratório para ser examinado. E ele voltou a fazer, enviou. Eu fiquei um pouco assustada com a parte da pele, disse a pele, e foi quando ele me deu a resposta. A pele é o órgão que realmente diz tudo, mas tudo sobre nós. O sangue pode dizer algumas coisas, mas não diz tudo, mas a nossa pele realmente conta tudo o que nós somos. Eu fiquei assim um pouco, ele sim, é raspar, é um exame que realmente dá mais dor à criança, uma vez que ela tinha aqui 2 anos por aí, mas graças a Deus não foi necessário. Em abril a gente foi lá, e estamos em outubro, eu sei, e breve eu tenho que ir lá outra vez, a genética, ver outros exames, e em abril fomos lá, então fomos tipo presenteados com a dúvida. A Leonor tem mesmo essa síndrome de Beck-Widman, algo assim. Peço imensa desculpa, não consegui dizer, realmente eu não consigo, mas estará aqui em baixo tudo escrito, aqui, enfim. Como eu consegui editar, gente, eu não sei se vou conseguir editar este vídeo muito, porque ele já vai amanhã, é domingo, já é tarde, entendem? Mas eu queria mesmo contar, aliás, isto ajuda-me a desabafar. Peço imensa desculpa, mas isto vai ficar grande e não tenho que fazer em relação a isso, porque eu quero contar tudo direitinho, quero que vocês saibam tudo direitinho, entendem? Porque eu sei que se calhar poderei ajudar alguém, e se calhar alguém também poderá ajudar, não sei, a gente trocar informação. Por vezes é bom a gente conseguir desabafar, isso é muito, muito bom. Mas, continuando, nisto ele também explicou que o problema da Leonor é num cromossoma, é o cromossoma 11. Tudo está ligado a esse cromossoma. Foi um defeito nesse cromossoma. Uma coisa que eu não entendia é se ela não o tem ou tem em excesso. O que ele me explicou é tipo a síndrome... a trissomia 21, sabem? Que as brasileiras chamam síndrome de Down. E o que ele me explicou é a trissomia 21, que é o defeito, não é? No cromossoma 21. Não sei se ele também tem em falta ou tem em excesso, pronto, eu confesso que eu não entendo muito disso. Então, a Leonor, no problema dela, é o cromossoma 11, que realmente também não é muito bom, infelizmente, mas é o que a gente tem. Nisto ele explicou, por causa do nível do problema dela, de cancro, isso tudo. E então, ele agora o que é que ele quis descobrir? De onde vem? De onde vem de algo genético, porque isto aqui é tudo genético. Então, tanto eu como o Filipe fizemos exames, em abril, ficou lá no laboratório, e agora em outubro, eu sei que temos consulta agora, não sei quando, essa é que é a verdade, mas quando Deus manda uma mensagem, e a gente vai ter consulta para ir lá, para ter mais informações sobre ver o que é que aconteceu, se é da minha genética, se é da genética de Filipe. É verdade, não vai mudar nada, mas temos que saber de onde vem, qual é o problema, o porquê, entendem? Algo também que o médico de genética me avisou, a primeira coisa que ele fez, porque eu sou novinha, não é? Eu tenho 29 anos, é que perguntou se ela era filha única, eu disse que não. Tinha outro filho mais velho, Martim, que tem 5 anos. Nisto ele disse que, mesmo que se eu tencionava ter outro filho, eu disse que não, que já tinha 2, que do momento realmente não, a não ser que me tesoura milhões, aí sim eu gostava, mas realmente não, fica caro, não há condições, e depois de tudo que eu estou a viver com a Leonor, mesmo que eu só tivesse tido a Leonor, eu não arriscaria ter outro. E ele disse que eu faria muitíssimo bem, realmente não é bom eu pensar mais em engravidar, porque perguntou-me da minha gravidez, tudo que ele começou a dizer-me
bateu tudo certo. A minha gravidez não foi uma gravidez fácil, tive muita dificuldade. E tudo que depois eu passei, e ele disse mesmo que se eu engravidasse, tinha grandes hipóteses das duas uma, ou perder o bebê, ou se o bebê nascesse muito pior que a Leonor, com uma síndrome muito pior, que o sofrimento ia ser melhor, isso é se a gravidez e eu ficássemos cá para contar a história, entendem? Aqui para gravar outro vídeo, muito provavelmente eu própria não resistiria à gravidez. Poderia ser algo muito forte, no qual podia acabar comigo e com o bebê, entendem? Então é algo descartado. Mas então, como eu vos estava a dizer, a gente já fez os exames, estamos à espera agora dos resultados, que vai ser este mês. Eu só barrei mais para o final do mês, meio do mês mais ou menos. Mas depois, se vocês quiserem, eu digo-vos. E no entanto, na parte da oncologia, dando agora para a parte da oncologia, já falei da ortopedia e tudo, que está tudo a correr bem. E está mesmo a ser só seguida, não é? E na parte da oncologia, ela sempre que vai à oncologia faz exames. E num dos exames que ela fez, tivemos a infeliz notícia que os rins da Leonor aumentaram a dimensão muito mais que haveria de aumentar. Muito mais do que para o corpinho dela, entendem? Para a idade, eles aumentaram no limite, eles foram mesmo ao limite, mais daquilo eles não podem aumentar. Foi algo que ficamos, tanto eu como a médica, em alerta, porque afinal a Leonor é uma criança que está em fase de crescimento e se ela está por fora, também está por dentro. Então o receio é enorme que o rim aumente. A conversa inicial que ela sabe, né? Acho que toda a mãe tem sempre aquele receio que o filho tenha um cancro, a gente sabe dos riscos, também sabemos no século em que estamos que existe muita cura e tudo, muito mais, principalmente alguém que está sempre ali a ser vigiado e sabe que se aparecer, que tem logo ali os médicos que estão mesmo para isso, para ajudar enquanto supostamente o cancro, o bichinho é pequenino, mas o nosso coração fica nas mãos. E ela sempre falava, só está a vigiar, não se preocupe, mãe, isto é só vigia, nós estamos aqui, nada vai acontecer, ela pode estar aqui uma eternidade e não ter mínimo risco só simplesmente para vermos. Ela tem sim um risco mais elevado que os pais, que as pessoas, que outras crianças, mas isto não significa que ela vai ter. Ela tem essa síndrome, mas não significa que lhe vai atingir, porque a síndrome dela é tipo um nível muito, muito, muito baixo, porque essa síndrome tem algo visível que realmente na Leonor vê-se, mas não muito. Uma delas, por exemplo, aqueles nas orelhas, tudo, ela não tem absolutamente nada. E um dos principais é a cabeça bicuda. A Leonor tem a cabeça bicuda, mas como tem o cabelo grande e encaracolado, não se nota, mas no banho eu sempre notei. Mas não é nada do outro mundo. Eu mostrei fotos ao médico e tudo, ele disse que realmente nota-se que há um grau baixo, entendem? Outro é a língua, que poderia ficar para fora, tipo assim, sempre. Língua muito grande, entendem? Tipo torta e grande. A língua da Leonor realmente é torta, mas não o grande o suficiente para ficar naquele formato para um grau avançado. Mas contudo, desde pequenina, a Leonor, principalmente ainda agora, faz muito isso. Quando mamava e tudo, e por vezes, às vezes está a dormir, fica assim, e ela fica assim. Algo que eu fico assim um pouco coisa. E outro sintoma é o umbigo. É ter hérnia no umbigo. E a gente também já vimos que, infelizmente, a Leonor também tem a hérnia no umbigo. Só para terem essa noção. Não vai ser operada, não há nada que eles achem necessário, uma vez que o umbigo dela também é hérnia, é pequenina, mas, contudo, ela está sempre a ser vigiada. Mas, como eu vos estava a falar, nisto na oncologia, infelizmente, os rins dela aumentaram bastante. E a conversa da médica já não foi ai mãe, não fico nervosa, não sei o que mais, está tudo bem, nós estamos aqui. A conversa dela já era de outra forma, era se a menina ganhar cancro nós estamos aqui para tratar, temos quimioterapia, temos radioterapia, nós estamos aqui, se for necessária a operação a gente opera e tira o rim, faz isto e aquilo, tipo, algo realmente não muito, e a mudança da feição dela, entendem, mudou muito. Isto ficava alguma coisa e uma das perguntas que eu fiz foi doutora, se o rim dela, da próxima vez que a gente for fazer o exame, sair da dimensão que ele está no máximo, mas se ele continuar a crescer, se sair, o que é que isso significa? E ela virou-se para mim e disse, significa cancro. E eu fiquei assim um pouco, eu disse, significa cancro, se o rim dela aumentar, e ela assim, se o rim dela sair da dimensão,
Se ele aumentar mais um pouquinho, já é considerado cancro, já é considerado uma massa, já não é o rim que está a crescer normal. Tem algo junto com ele que o está a fazer aumentar fora da dimensão, algo que realmente ela também preocupou um pouco, uma vez que a criança está em fase de crescimento e o nosso medo era que o rim fosse aumentar sempre mais que aquilo, porque ele estava a aumentar normal de 4 em 4 meses e de repente começou a ter um aumento excessivo. Mas ele chegou ao limite e graças a Deus parou, está ali. Está sempre a aumentar, como é óbvio, ela vai crescendo, vai aumentando. Ele também vai aumentando, mas no limite. Entendem? Algo que a gente fica assustada. Agora os exames dela quando chega a oncologia, já não é só ver, não é só tirar sangue, não é só ver as tensões, não é só ver a pulsação. Também agora temos um novo exame, uma vez que o rim dela está grande, que é o dito exame do apalpamento. Que a minha filha chora, eu acredito que aquilo doia. Que eles apalpam, eles apertam mesmo, que é a procura da dita massa. Eles já procuram um cancro, entende? Eles procuram a massa, procuram o cancro. Não significa que ela tenha, porque ela, graças a Deus, eu espero bem que ela não tenha, que ela não está, mas contudo, como o rim dela está assim, não chega só aos exames, porque pode sim ter algum escondido, entende? Então eles apalpam mesmo, eles fazem assim, parece que agarram os órgãos, sabem? Não me dizer, eu acredito que seja um pouco tortura, principalmente uma criança de 4 anos, entendem? A mim mesma, a primeira vez que ela fez, eu chorei ali porque é tortura, entendem? Eles estão à procura de uma massa, que um cancro é considerado uma massa. E graças a Deus até agora, até o dia de hoje, não encontraram e eu espero que eles nunca encontrem, não só porque não existe essa massa, que não faça isso à minha filha, porque eu vejo perfeitamente que os outros pais lá sofrem, as crianças sofrem, são guerreiras, são crianças guerreiras, são pais guerreiros, não há nada, entendem, que eu vos consiga, opá, é muito complicado, é uma situação muito complicada, mas lá está, a gente está a vigiar e a vigiar. E é isso, gente. Eu acho que falei tudo. Acho que até falei demais. Este vídeo vai ficar mesmo gigante. Eu peço imensa desculpa, mas realmente eu disse a história da minha filha, esta história dela. A minha filha, para mim, é guerreira. Ela é guerreira. Ela tem uma incrível força de viver que vocês não imaginam. Eu vejo, não é, a diferença quando eu tenho 2 filhos, como é óbvio, e vejo a diferença entre eles. O Martim, desde pequeno, isto aqui é mais uma curiosidade. O Martim sempre foi criancinha, de ficar logo muito doentinho, entendem? Constipadinho, aquela ranheta no nariz. Sempre foi aquela criança assim muito sensível. A Leonor não, a Leonor sempre foi forte. A Leonor, a única doença que ela teve foi varicela, porque o irmão apanhou varicela, então ele apanhou, como é óbvio. Eu nunca a separei do irmão, pelo contrário, até acaba por dar um pouquinho de jeito, não é? Aquela apanho para não apanhar em grande, para ter outros sofrimentos, para que seja mais fácil de tratar. Ela apanhou varicela, de resto, teve uma outra constipaçãozita, mas de resto, nada. A Leonor nunca ficou doente. Teve uma febrita, mas nada de especial, entendem? Nada. A médica dela da oncologia deu-me o número dela, qualquer coisa que a Leonor tenha, alguma coisa, em vez de ir às vezes ao hospital aqui, se for necessário, se eu ver que não é nada grave ou o que é, para ir lá, mas qualquer coisa que eu preciso para ligar, seja de dia, seja de noite, ligar para ela, para me consultar com ela e qualquer coisa me dirigir logo ao Hospital São João, que lá eles têm tudo que é dela, enfim. Mas graças a Deus eu nunca precisei fazer isso, nunca. Graças a Deus. A minha filha realmente, ela é uma guerreira, ela é uma criança forte. Às vezes eu não sei, eu sinto muito fraca à beira dela, entendem? Porque sempre que vou à oncologia, eles davam-me sempre os resultados das análises, dos exames que lhe faziam, mas agora, derivado ao tamanho dos rins, eles não dão mais, eles dizem que têm que calcular, têm que fazer as contas deles e mandam-me embora e depois no dia seguinte, ou passado 2 dias, eu ligo ou eles ligam-me a dar o resultado. E é algo bem tenso. Eu, principalmente, como sou uma pessoa ansiosa, é muito tenso. Eu não ando bem até ter o resultado, entendem? Mas, graças a Deus, está a correr tudo bem e é o que importa. Minha filha está bem, a minha filha é fantástica. Todas as crianças são fantásticas, todas as filhas são fantásticas, mas a minha filha costumo dizer que ela é uma menina especial. É uma guerreira, é muito forte. Eu sei que infelizmente, se essa doença lhe atacar, eu sei que ela vai passar por cima, porque ela tem um brilho, ela tem uma luz incrível, ela tem, como é que eu vos posso dizer, uma maneira
de passar por cima os obstáculos, ela luta mesmo contra as coisas. Por isso é que eu digo, ela é guerreira mesmo, capaz de tudo, por isso. É isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Isto foi uma palestra, isto foi gigante, eu não sei quem é que chegou aqui ao final do vídeo. Quem chegou, por favor, para eu saber que alguém me aturou até esta hora, deixe este emoji aqui em baixo. Emoji aqui abaixo para saber que vocês estiveram na luta comigo aqui até ao final. E é isso, meninas, espero muito que vocês tenham gostado. Até ao próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui o vosso like e, se caso não forem subscritos, subscrever aqui em baixo do canal, ok? Então, um big beijo e até ao próximo vídeo. Tchau!